Jesus, amém? Estamos felizes por receber a sua pessoa, a sua vida aqui nessa noite na nossa casa, amém? Glória a Deus. É verdade que muita gente não veio hoje por conta da falta de gasolina, né? Eu já recebi mensagem hoje o dia inteiro de pessoas avisando: pastor, não vou conseguir estar na igreja por conta dessa situação, né? Mas que eu acredito que é por uma boa causa o que está acontecendo. Amém? Posso ouvir um amém? E nós vamos ter muita paciência para que as coisas se resolvam em nome de Jesus. O povo precisa ter voz no Brasil. Amém? Posso ouvir um amém? E isso que os caminhoneiros estão fazendo, estão mostrando o Brasil como um Brasil que tem voz, que luta pelos direitos. Amém? Eu fico muito feliz e a gente vai suportar isso com muita alegria em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quero desejar a paz do Senhor também para aqueles que estão nos assistindo pela internet, no nosso canal do YouTube e também pelo Facebook. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 10 e no versículo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Amém? Não deixe ninguém roubar a sua atenção nesse momento da palavra. E se você pudesse colocar em pé um pouquinho, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Tome cuidado com os ladrões de revelação. Quem são os ladrões de revelação? É aqueles que na hora da palavra de Deus não param de ficar conversando pelos cantos, né? Então eles impedem você de receber o que Deus tem para te dar. Amém? Posso ouvir um amém? Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 17. Eu quero falar nessa noite sobre consciência cristã. Pastor, você não vai terminar a mensagem do domingo passado? Terminei ela na vigília. Amém? Então quem quiser assistir a continuação da mensagem de domingo passado, vai entrar no canal do YouTube. Acho que até amanhã entra a mensagem da vigília. Amém? É a continuação do que ministramos domingo passado. Homens como Noé, né? Nos últimos dias da igreja são tempos como os dias de Noé. Deus precisa de homens como Noé. Essa mensagem vai estar no canal do YouTube. Amém? A segunda mensagem, a segunda parte. Hoje eu quero falar sobre consciência cristã. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17. Palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retorná-la. Ninguém tira de mim. Eu a entrego de espontânea vontade. Grave isso. Antes, eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retorná-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Versículo 19, por causa dessas palavras, houve novamente o quê? Houve o quê? Divisão entre os judeus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Por que houve divisão entre os judeus? Quando ouviram Jesus dizer: a minha vida eu entrego e ninguém a tira. Eu mesmo a dou de espontânea vontade. Porque a religião não consegue absorver o fato de viver uma vida de entrega. O que é viver uma vida de entrega? É viver com uma consciência cristã. Qual que é a consciência cristã? É aquela que age, que trabalha, que funciona em benefício de outra pessoa, mas por espontânea vontade. É algo que faz parte
da sua genética, faz parte do seu ser, faz parte do seu estado natural de ser humano. E é lógico que para chegarmos nesse ambiente, nesse lugar, nesse estado, nós precisamos ser transformados, temos que passar por uma metanoia, por uma transformação de Deus na nossa vida. Nascer de novo, como disse o Senhor Jesus. Nascer da água e do Espírito. A única forma de ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus está entre vós. E quem estava entre eles quando Jesus disse essas palavras? A própria pessoa do Senhor Jesus. Então o reino de Deus é o próprio Cristo no nosso meio. É uma consciência cristã na minha vida, então eu estou vivendo o reino. Quando a mentalidade de Cristo, quando os sentimentos de Cristo estão sobre a minha vida, sobre a minha forma de viver, e de forma espontânea, ou seja, muito natural, então eu estou vivenciando o reino de Deus. E por que a religião não entendeu isso? Os judeus cometiam divisões quando ouviam as palavras de Jesus falando sobre isso, sobre entrega, sobre sacrifício, sobre se mover espontaneamente como um sacrifício vivo. Porque a religião sempre pensou em Deus como uma forma de conseguir algo. A religião sempre pensou Deus como alguém que vai recompensar os seus filhos, os seus seguidores, os seus devotos. Então a religião sempre imaginou Deus como um recompensador. Eu vou fazer isso e Deus vai me dar isso. Eu vou obedecer e Deus vai me recompensar. Então a religião não consegue entender o fato de haver uma entrega espontânea, algo que parte da nossa natureza, viver assim 24 horas. E existe uma grande diferença entre você fazer as coisas para Deus e você ter uma consciência cristã na sua vida. Nós, como religião, sempre imaginamos, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Mas o reino me ensina que eu tenho que ter uma consciência cristã e não ter que fazer alguma coisa para Deus. Porque o que seria mais fácil? Eu procurar alguma coisa para fazer para Deus, ou fazer com que Deus seja Deus em todas as coisas que eu faço. O que seria mais fácil? Logicamente que é muito mais fácil eu procurar alguma coisa para fazer para Deus do que fazer com que Deus seja Deus em tudo que eu faço. Porque para mim fazer com que Deus seja Deus sobre todas as coisas que eu faço, eu teria que estar totalmente comprometido. Eu teria que estar literalmente comprometido com Deus. E as pessoas tendem a imaginar que nós temos que achar alguma coisa para fazer para Deus. Isso é a coisa mais comum na religião. Aqueles que pensam que as obras sociais é uma forma de ser salvo. Não vou fazer as obras sociais porque agora nós somos do reino de Deus e aqueles que são do reino de Deus, eles fazem justiça e nós vamos fazer obras sociais. Outros fazem obras sociais por bom mérito, só para serem vistos e reconhecidos. Aqueles que ofertam, trazem seus dízimos, fazem caridades, mas fazem para receber algo em troca. Os evangélicos pensam em doutrinas a serem obedecidas como um meio de ser salvo. Não, eu tenho que obedecer a palavra de Deus para mim ser salvo. Então eu tenho um livro de doutrina, eu tenho uma regrinha aqui para mim seguir, porque se eu não seguir, eu não serei salvo. E nós não deveríamos pensar em fazer algo
Nós não deveríamos pensar em obedecer a Deus para obter uma outra coisa, ainda que seja a salvação a outra coisa. Não, vou fazer para receber salvação, mesmo que seja a salvação. Até porque nós nunca poderíamos pagar para ter salvação. Você nunca vai conseguir pagar para ter salvação. Por isso que Paulo diz em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora preste atenção, quando o apóstolo Paulo disse isso, ele está transferindo uma forma de pensar reino de Deus, uma forma de pensar servir a Deus. Eu não posso servir a Deus pensando em receber, mesmo que seja salvação. Mesmo que seja salvação. Olha o que ele diz no versículo 10 do mesmo capítulo de Efésios 2. Porque somos feituras sua. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então perceba o seguinte. Primeiro ele diz o seguinte: não é por obras que você é salvo, mas depois ele diz: nós somos criados, somos feituras para boas obras. Eu não sou salvo por obras, mas eu sou criado por Cristo para boas obras. O que é ser feitura sua? O que significa ser criado em Cristo? Ser criado em Cristo, o que isso significa? O que isso sugere? Fala de uma essência natural de quem foi feito assim. Eu fui criado assim, eu sou assim. Eu sou assim porque Cristo me criou assim. Isso faz parte da minha essência natural. Qual é a definição que temos de uma pessoa que se tornou algo? Por exemplo, se nós pegarmos dois irmãos gêmeos, duas crianças gêmeas, um é criado por uma família de pessoas honestas, de pessoas bondosas, de gente que lhe dá amor, que lhe dá educação. O outro é criado por uma pessoa mentirosa, desonesta, que fala palavrões, que ensina coisas erradas, que vivencia, que exemplifica a sua vida de modo errado. Os dois são gêmeos. Um foi criado por uma família e o outro foi criado por outra família. Mas a identidade dessas pessoas serão afetadas por quem foram criadas. Por isso, quando a Bíblia diz que fomos criados em Cristo para boas obras, tem a ver com algo que eu me torno naturalmente por uma vivência, por um relacionamento, por um caminhar com Deus. Isso se tornou parte da minha essência natural. Não tem a ver com algo que eu tenho que obedecer para que Deus me abençoe, para que eu seja alguém diante de Deus. Ser criado em Cristo sugere um destino natural para andar em boas obras. Ter uma consciência cristã é Deus, ser Deus em todas as coisas que eu faço. Eu não preciso procurar alguma coisa para fazer para Deus. Eu preciso pensar e viver com uma consciência cristã. Então Deus estará em todas as coisas que eu faço. Colossenses 3:22. Vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, não servindo de aparência para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes de todo o coração, como para o Senhor e não para agradar homens. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo: você serve o seu patrão, você trabalha numa empresa, você
é servo de alguém, você presta conta para alguém, faça isso não de aparência, não por causa do salário, não porque você precisa, não, mas faça de coração, como para o Senhor. Tem gente que só cultua Cristo na igreja. Quando chega o momento do culto, ele diz: oh, aleluia, glória a Deus. Lá no trabalho, ele xinga, ele reclama, ele murmura, faz de má vontade, ele não honra o patrão, ele não enxerga a vida com uma consciência cristã, não vê o próximo, não vê o necessitado, não enxerga ninguém à sua frente. E aí, quando nós entramos na igreja, vestimos uma roupa de crente, nos transvestimos de cristão por 2 horas de culto, erguemos as nossas mãos para o céu, dizemos que adoramos a Deus, mas a verdadeira adoração é aquela que você dá com a sua vida, com uma consciência cristã. A nossa cultura evangélica diz que nós temos que fazer alguma coisa para Deus. Mas Deus não precisa que eu faça nada para Ele. Deus não precisa que eu faça nada. Deus não precisa nem fazer nada para ser Deus. Ele continua sendo Deus. Antes de criar os céus e a terra, antes de Deus criar o universo, Ele já era Deus. Deus não precisa nem criar para ser Deus. Deus é. Deus é. Antes de Deus criar a terra e o céu em algum lugar do universo, Ele era Deus, irmãos. Ele era Deus em algum lugar do universo. Então por que Deus criou, pastor? Deus criou por amor. Deus criou para amar e para expressar o seu amor através de tudo que Ele criou. Tudo que Deus criou expressa quem Ele é. Então Deus criou para expressar o seu amor. Deus criou para expressar quem Ele é. Os atributos de Deus estão nas coisas que Deus criou, sabia? E olha o que a Bíblia diz em Romanos 1:20. O apóstolo Paulo diz: porque os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha só, o que é um atributo? Atributo é o que Deus é. Atributo é quem Ele representa. E a Bíblia diz que os atributos de Deus se entendem, se compreendem claramente e são vistas através das coisas criadas. Logo, então, nós entendemos que Deus, Ele faz a partir do que Ele é. Amém? Olha para o teu irmão do seu lado. Eu vou fazer isso para você gravar, porque essa mensagem precisa que você preste muita atenção para você entender o que Deus quer falar com você. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele isso. Deus faz a partir do que Ele é. Amém? Então Ele cria todas as coisas para expressar o que Ele é. Então a proposta do Evangelho e a grande missão do Evangelho não tem a ver com o que eu faço para Deus, mas se tudo que eu faço, Deus é. Se tudo que eu faço, Deus é glorificado. Porque se tudo que Deus criou, Ele criou para expressar o seu amor, eu fui criado. E a pergunta é: a minha vida expressa Deus? A minha vida expressa o amor de Deus? Então eu não tenho que fazer uma coisa para Deus, eu tenho que expressar quem Deus é através da vida que eu vivo. Se tudo que Deus faz a partir do que Ele é, irmão, nós temos que nos tornar alguém definido como
criados em Cristo. Criados em Cristo para boas obras. Para que tudo que nós fazemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós movemos, seja a partir do que Deus é. Então Deus será visto em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? A questão não é o que eu faço. A questão é se Deus, o que faz e cria todas as coisas, é em mim. Ele é em mim. Porque simplesmente eu posso fazer algo e Deus não ser em mim. Eu posso pregar para vocês aqui e Deus não ser em mim. Eu posso falar coisas boas para vocês aqui, mas isso não significa que Deus é em mim. Lembra da mensagem que nós ministramos esses dias sobre os fariseus? E Jesus disse: ouçam o que eles dizem, mas não sejam como eles. Porque por fora são belamente vestidos, mas o seu interior está podre. São como sepulcros caiados, belos por fora e podres por dentro. Pessoas que falam bem, que direcionam bem, mas isso não significa que Deus é neles. Então Deus não está preocupado com o que eu faço, Deus está preocupado com quem eu sou, com quem eu me tornei. Porque para isso eu fui criado. Os atributos de Deus têm que estar na criação. Salmo 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmão, tudo que Deus cria representa Ele, expressa quem Ele é. Olha o que o versículo 2 diz: um dia faz uma declaração ao outro dia, uma noite mostra a sabedoria de Deus a outra noite. Não há linguagem, não há fala, não há voz que ouça, mas a sua linha se entende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. O salmista, que conheceu o coração de Deus no profundo, veio dizer para nós no Salmo 19 que a natureza glorifica e magnifica Deus todos os dias. Salmo 147, versículo 4 diz que Ele conta o número das estrelas, Ele chama todas pelo seu nome. Grande é o Senhor no seu poder e o seu entendimento é infinito. Ele cobre os céus com nuvens, Ele prepara a chuva para a terra, Ele faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Preste atenção, Deus sustenta todo o universo que Ele criou, e o próprio universo, a própria terra, a própria natureza reconhece isso. Por quê? Porque o que Deus criou o representa. O que Deus criou, a ordem natural é que tudo que Deus faz tem que haver os atributos dele naquilo que Ele fez. Por isso que a obra da serpente no deserto foi usurpar. Uma voz usurpadora deu uma ideia para o homem. A ideia da serpente foi: você pode tomar do conhecimento, você pode tomar do poder que o conhecimento dá a você, porque se você tiver o conhecimento, você também terá o poder, porque o conhecimento revela Deus. Conhecimentos são chaves que revelam realidades. Então a estratégia da serpente ao homem foi: olha, você precisa de uma coisa, você precisa desse conhecimento, porque esse conhecimento te dará poder, te dará chaves que revelam realidades que você não conhece. Então você pega o conhecimento, e agora, a partir do conhecimento, tudo que você fizer, você não precisa mais atribuir a Deus, mas você pode agora atribuir a você mesmo, porque agora o conhecimento é seu. E você será como Deus. Essa foi a voz usurpadora.
do diabo para o homem, para tirar ele do seu lugar original. Irmãos, Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Mas isso foi quando o homem atribuía o conhecimento a Deus. Quando o homem dependia de Deus. Quando o homem estava em Deus. Deus olhou para o homem: eu te dou domínio e autoridade sobre todas as coisas. Mas quando o homem toma o conhecimento e o domina de forma independente, isso se chama usurpação de direitos. Usurpação de direitos é quando você se apropria de algo que não lhe pertence. O homem se apropriou de algo que não lhe pertencia. E o que não pertencia ao homem, ser sobre todas as coisas. O conhecimento dava autoridade, dava poder a ele ser sobre as coisas. Somente Deus pertence ser sobre todas as coisas. Por quê? Porque todo o universo é uma expressão do seu ser. Os atributos de Deus estão vistos nas coisas criadas. Então pense, qual é a nossa missão? Pense. Qual é a nossa missão? Fazer alguma coisa para Deus? Ou fazer com que Deus seja Deus em todas as coisas da minha vida, em todos os momentos da minha vida? Pensa. Vestir uma roupa de crente, vir para um culto de 2 horas, ou vou ali fazer uma obra evangelística, já volto, e quando eu volto a ser o cara de todos os dias. Eu volto a ser egoísta, eu volto a ser mentiroso, eu volto a ser um pecador, eu volto a ser um cara dado ao erro, ao pecado, mas parece que quando eu faço alguma coisa para Deus, isso tampa todos os meus defeitos, então eu me sinto satisfeito, porque eu fiz alguma coisa boa pelo menos. Essa não é a proposta do reino. Então a ira de Deus se manifesta contra tudo aquilo que mudou a ordem natural. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade na prática da injustiça. Portanto, o que Deus se pode conhecer, nele se é manifesto pelo que também manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, são vistos claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, e tais homens por isso são indesculpáveis. Por que os homens são indesculpáveis? Porque o homem mudou a imagem natural daquilo que Deus criou. Versículo 21, portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram a Deus como Deus, mas antes os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu em trevas, dizendo-se sábios, se tornaram loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem de um homem corrupto. Por isso também Deus os entregou às concupiscências da imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí a ira de Deus se levanta. O texto começa no versículo 18: a ira de Deus se manifesta. E sabe o que eu entendo aqui? Que a ira de Deus é uma expressão do próprio amor de Deus. Não, pastor, agora eu não entendi. Como é que a ira pode ser uma expressão de amor? Porque ela se manifesta por causa da impiedade. É uma ira que se manifesta por causa da injustiça. Deus manifestou os seus atributos através de tudo que Ele criou. Ou seja, o que Deus está na criação. O versículo 20 diz que se entendem claramente pelas coisas que foram criadas.
tendo conhecido Deus, não o glorificaram. Tais homens são indesculpáveis. Porque é como se nós estivéssemos ofendendo a Deus, quando aquilo que Deus fez se torna o oposto daquilo que Ele representa. É uma ofensa. Eu fui criado para expressar Deus. A natureza faz isso. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite faz declaração, outra noite. Há um salmo que diz que os montes aplaudem, as montanhas glorificam. Tudo que Deus criou o representa e o adora. Mas o homem desvirtuou a ordem natural de todas as coisas. E quando nós deixamos de expressar, de representar o que Deus representa, nós ofendemos, porque nós fomos criados para representá-lo. Por isso que a ira de Deus aqui tem a ver com amor, porque o amor é doador. Deus ama, e quando Ele ama, o que Ele faz? Ele dá. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então o amor é doador. Quando Deus ama, Deus dá. E tudo que Deus faz é a expressão do que Ele é. E o que recebemos dele tem que ser uma expressão dele em nós, para que Ele seja Deus sobre tudo que eu faço. Essa ira se chama zelo. Por quê? Porque o amor de Deus é inteiro, Ele se compromete inteiramente. Então o zelo de Deus se manifesta para reajustar o que foi desajustado. É zelo. Deus é um Deus que tem um amor zeloso. E o que é nós compactuarmos ou pactuarmos desse amor zeloso de Deus? É ser um com Ele, ser um com Deus. João 17:20, Jesus orou dizendo: não oro somente pelos discípulos, mas igualmente por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Jesus já orou por mim e por você. No versículo 21 ele ora dizendo: para que todos sejam um. Pai, assim como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando é que o mundo vai crer que Cristo veio ao mundo? Quando o Pai e o Filho for visto em nós. É isso que Jesus está dizendo. Que eles sejam um conosco, para que o mundo creia que tu me enviaste. No versículo 22 ele diz: eu lhe tenho transferido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós somos um. O nosso grande desafio é ser um com Deus, para que Deus possa ser sobre mim. Então Deus será sobre tudo que eu faço, porque tudo que Deus cria revela a Ele. Mas se não revela a Ele, se o que eu estou vivendo não revela a Ele, o que vem sobre mim? Zelo. O zelo de Deus vem para me reajustar. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz: porque eu, Senhor Deus, sou zeloso, e porque sou zeloso, castigo, repreendo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Junto com o zelo está uma correção, está o castigo. Por isso que a ira tem a ver com zelo, a correção tem a ver com zelo. O que é ser zeloso?
A palavra zeloso se traduz cuidadoso, cauteloso, precativo. Quando Deus olha para mim e vê que eu não o represento, que eu não expresso quem Ele é, então Ele tem que agir comigo de forma cuidadosa, cautelosa, precativa, para me trazer de volta. Para me colocar de volta à ordem natural. Hebreus 12:7 diz: qual filho que não passa pela correção do pai? Porque se estás sem disciplina, não é filho, mas é o quê? Bastardo. Irmãos, como líder, a gente lidar com pessoas todos os dias, isso já faz tempo, né? Já há 15 anos. E uma coisa eu sempre ouço de algumas pessoas. Tem gente que olha para o grupo, para o corpo ministerial e diz assim: eu não me sinto parte. Eu não me sinto parte do que vocês estão fazendo. Eu estou aqui, mas eu não me sinto parte da comunidade. Outros dizem assim: tem gente que chegou ontem e parece que faz mais parte do que eu. E aí eu, com muito pouca paciência, temos que responder o seguinte: você nunca vai se sentir parte de algo que você nunca se entregou por inteiro. Se você não se entregar por inteiro, você nunca vai ser parte disso. Isso é amor zeloso, é fazer parte de algo, mas por inteiro. O amor zeloso de Deus não aceita o fato de que a criação não seja inteiro com o Criador. Então manifesta a ira, o zelo. O amor zeloso de Deus se levantou contra toda a impiedade dos homens que detêm a justiça. O amor zeloso de Deus se levantou contra toda usurpação. O amor zeloso de Deus se levantou contra tudo aquilo que separa o homem de Deus. O zelo de Deus é contra tudo o que mudou a ordem natural da criação. Qual que era a ordem natural? Deus criou o homem, colocou ele na terra, falou: cultiva, cuida da terra, zela pela terra. É isso aí. E eu vou ter um encontro com você todos os dias. Só isso, pastor. Deus não mandou fazer nada. Deus não mandou você fazer nada. Ele mandou você ser, meu filho. Aqui tem água, aqui tem um ribeiro, aqui tem árvore que dá fruto, ali tem animais. Domine sobre todas as coisas. Eu estou te dando autoridade. Você não precisa fazer nada. Viva. Apenas viva. Mas nessa vida, você tem que expressar uma essência natural, espontaneamente. É uma vida espontânea. Romanos capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: mas o coração do homem insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, se tornou louco. Mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança do homem corrupto. Como que mudaram a glória do Deus incorruptível? Preste atenção. Quando o coração da criatura, do homem, se tornou insensato, a Bíblia diz que ele também se obscureceu. Porque tudo que Deus faz revela o que Ele é. Quando o homem caído, quando o homem se torna caído, quando ele desobedece, quando ele age exatamente o oposto do que Deus representa, ele expressa exatamente o que Deus não é. Mudaram a glória de Deus. A glória foi mudada quando eu mudei. Deus é ofendido quando eu mudo.
A glória de Deus é mudada quando eu mudo. O meu coração se torna obscuro. A glória de Deus é mudada quando o homem se torna o que Deus não é. Porque o homem foi criado por Deus para pertencer a Deus. Quando ele se torna o que Deus não é, o que ele está fazendo? Usurpando. Ele está usurpando. A proposta do Evangelho, irmão, é nós voltarmos para a ordem natural, do início. Voltar ao pertencimento. Por isso que o Pai enviou seu Filho. Para que o Pai enviou Jesus? Para unir novamente o homem a Deus. João 17, 21. Para que todos sejam um. Assim como estou em ti. Para que eles também estejam em nós. A obra de Cristo é unir novamente o homem ao propósito original. A ordem primária. Por isso que a missão de Deus não tem a ver com o quanto eu posso fazer, o quanto eu posso produzir para Deus, mas o quanto eu posso me unir ao Filho para revelar a glória do Pai. Para que o Pai e o Filho seja sobre tudo que eu sou. Tem gente que tem uma ganância de querer, não, porque eu preciso. Cara, você precisa ser um cara de Deus, só isso. Você precisa ser um representante dele. Alguns querem tanto ministério e perdem a família. Eu digo para você, não vale a pena, é melhor ganhar a família. E dentro da família você ser um representante, alguém que expressa o Criador, do que você está fazendo algo de importante que você julga ser importante, mas para Deus aquilo que a gente muitas vezes julga ser importante é tão pequeno, perto daquilo que realmente Ele deseja de nós. Às vezes uma coisa tão simples que para nós é simples, para Deus não é. Para Deus é o mais importante. Existe uma grande diferença entre você fazer as coisas em nome de Deus e você glorificar o seu nome sobre todas as coisas que você está fazendo. Quando é que o nome dele é glorificado? Quando é que Deus está sendo glorificado? Quando fica claro que é Ele que está movendo e quando é Ele que está fazendo todas as coisas na minha vida. Irmão, nós precisamos voltar a orar com os nossos filhos. Quando tiver a comida no prato, lá na mesa, nós precisamos voltar para aquele ambiente que a gente diz assim, ninguém vai comer ainda, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque graças ao Pai tem comida na mesa. Nós estamos ensinando uma mentalidade aos nossos filhos que nós dependemos de Deus. E tudo que temos, nós convergimos a glória a Ele. Seja num prato de comida. Às vezes, cara, uma coisa tão simples que para nós parece ser uma bobeira, é mais importante do que aquelas coisas gloriosas que você julga querer fazer para Deus. Colossenses 1,16, Paulo disse, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Presta atenção aqui, a Bíblia diz que nele foi criada. Perceba a unidade. Deus, Ele não criou e deixou ali e falou, pronto, fica aí, eu criei, vai e viva. Não, a Bíblia diz que Ele criou nele. Por quê? Porque eu o represento. Existe uma unidade. Nós temos que representar Deus. Por isso que é por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é o quanto você faz ou o quanto você fez que importa, mas é o quanto Deus é em você. É isso que importa. Eu não preciso fazer nada para Deus.
Eu só preciso expressar, viver, representar Deus sobre tudo que eu faço. Então eu posso vender cachorro quente lá na esquina, irmãos, e aqueles que cruzarem o meu caminho, aqueles que se achegarem na minha barraquinha de cachorro quente, vão olhar e vão dizer: uau, Deus existe. E uma coisa tão simples: na escola, na faculdade, na rua, no escritório, no ônibus, no metrô, em casa, no seu casamento, na família, nos filhos, em todos os momentos e circunstâncias, irmãos, eu sou um representante de Deus. Deus é sobre mim. Essa deve ser a nossa consciência. Isso é consciência cristã. Romanos 1,18, ele diz que o homem detém a verdade na injustiça. O que é deter? Deter é impedir. Deter significa suprimir, bloquear. Irmãos, a verdade de Deus não é um livro. A verdade de Deus não é uma tese, não é uma visão. A verdade é uma pessoa. Quando a Bíblia diz que o homem detém a verdade, ele está detendo a pessoa de Deus, o que Deus é. Por isso Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Impedir a verdade é impedir a ordem natural das coisas. Cristo veio reposicionar. Por isso, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quando você dá espaço ao pecado na sua vida, você está impedindo a verdade. Você está impedindo o que Deus representa. Quando você escolhe pelo adultério, quando você escolhe pela fornicação, pelo desejo, pelo prazer da carne, quando você mente para se beneficiar, para se dar bem, cara, quando você busca por aquilo que é errado e você manifesta o que é errado, você é um detentor de Deus. Você está suprimindo o que Deus deveria ser em você. Você impede a verdade pela prática da injustiça. Por isso que no lugar de nós procurarmos algo para fazer para Deus, nós precisamos deixar Deus ser Deus sobre tudo aquilo que fazemos, para que sejamos um com o Pai, como Jesus disse. Irmãos, houve uma desconexão. O coração do homem, quando se desconectou de Deus por causa do pecado, a Bíblia diz que ele se tornou obscuro. Ele se tornou como a terra era antes da criação. Gênesis 1:2, a Bíblia diz que a terra era o quê? Sem forma e vazia. E havia o quê? Abismo. Havia trevas. Romanos 1:21 diz que o coração do homem ficou o quê? Obscuro em trevas. O homem se tornou como antes da criação. Ele volta a ser vazio e escuro, porque quando Deus criou, Ele implantou o que Ele é, no que Ele criou. Ele disse: haja luz, Ele disse: haja firmamento. Ele criou o homem, e o texto diz que nele foram criadas todas as coisas. Quando o homem se desconecta de Deus, ele sai da ordem original daquilo que Deus criou, e a primeira coisa que acontece é que o coração se torna obscuro, como a terra era escura e vazia antes de Deus criar as coisas, porque há uma desconexão. 1 Pedro 1,18, ele diz: não foi mediante a valores perecíveis como prata, ouro, que fostes resgatado do modo vazio e sem sentido de viver.
Sabe qual é o modo de vida do homem? Viver o homem do pecado? Vazio, sem sentido. Vazio, sem sentido. Como a terra era antes de Deus criar. Vazia e obscura. Na desconexão, quando o homem sai do seu lugar onde ele representa Deus, ele se torna como a terra antes da criação. Vazio, sem sentido e obscuro. Satanás, o anjo caído, e o homem, muita gente prega que eles queriam a glória de Deus, eles queriam o lugar de Deus, mas na verdade eles não queriam o lugar de Deus. Por quê? Porque isso é impossível. E Satanás e os seus demônios e o homem sabe que é impossível ser igual a Deus. Qual foi o pecado deles? Querer viver uma vida autônoma. Construir algo que eu não precise de Deus. Eu vou construir algo que eu não preciso de Deus. O fruto do conhecimento. Eu vou pegar porque o conhecimento são chaves que abrem portas de realidades. Então eu vou, a partir do conhecimento, eu vou construir algo que eu não preciso mais de Deus. Porque essa era a proposta da serpente. O conhecimento, o fruto proibido, vai te dar independência. E você não vai mais precisar de Deus. Você vai viver a sua vida como se não precisasse de Deus. Vai viver a sua vida como se ela não mais pertencesse a Deus. Então nós vivemos a nossa vida do nosso jeito, da forma que pensamos e queremos. Por quê? Porque foi a maneira autônoma, a separação, a desconexão do homem para com Deus. E por isso que o homem não representa mais a Deus. O homem não expressa mais a Deus. E sabe qual que é a minha preocupação? É a mentalidade evangélica que ainda está desconectada de Deus. Por quê? Porque a nossa mentalidade evangélica é a seguinte: eu vou dar uma oferta, porque a minha oferta é uma forma de eu cooperar com a obra de Deus. Então, pronto, eu fiz a minha parte. Eu não posso me envolver, mas eu posso cooperar ajudando a sustentar. Então eu vou dar uma oferta. Eu vou tirar um dia para mim fazer obras sociais. Um dia para mim no sopão, um dia para mim no hospital, um dia para mim no asilo, um dia aí eu vou lá um dia. E o resto dos dias? E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Vou tirar um dia para fazer evangelismo. Não, vou fazer uma página na internet. Vou evangelizar através do Instagram, do Facebook. Vou fazer alguma coisa que vai glorificar a Deus. Pronto, estou fazendo a minha parte. O outro diz: eu vou montar uma igreja. Vou fazer uma igreja para Deus. Eu vou fazer alguma coisa para Deus. Como se Deus se agradasse disso. Como se Deus precisasse disso. Como se isso agradasse a Deus. Irmão, Deus quer ser Ele em você, não através de uma atividade. Você entende? Mas na essência natural da criação. Eu não estou negligenciando o fato de irmos no asilo, no hospital, na rua. Nós fazemos isso. Mas isso não tem nenhum peso e nenhum valor se isso não for parte da minha essência natural. Eu não posso beijar o morador de rua, abraçar. Eu não posso chorar no sábado. E quando chega na segunda-feira que eu estou indo trabalhar, eu passo na frente do mesmo cara que eu chorei, que eu abracei, que eu ajudei, que eu dei comida. Eu passo na frente do mesmo cara e nem olho para ele. Nem sei quem ele é mais. Nem me lembro mais. Quem sabe ele olha para você e diz: esse cara é louco. Sábado estava aqui me abraçando, passou, nem olhou para mim. Porque nós somos assim.
hora de fazer alguma coisa para Deus. Não, irmão, você tem que ser 24 horas um representante. Não são 2 horas de culto, não é uma atividade, é uma vida. É uma vida. Precisamos de uma consciência cristã. E uma consciência cristã é não precisar procurar uma coisa para fazer para Deus, mas fazer com que Deus seja Deus sobre tudo aquilo que nós somos. E isso é ter uma consciência cristã. Efésios 5:1: Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta viva, em sacrifício suave. Mas presta atenção, o versículo 2 diz, não diz para você amar, o versículo 2 diz para você andar em amor. Não fala de uma atividade, mas fala de uma vida, porque andar fala de uma convivência, de um participar da vida, de um proceder, de uma trajetória. Isso é consciência cristã. Quando o homem não reconhece mais Deus como Deus, ele detém a verdade. E aí criaram uma nova forma de estabelecer as coisas. Isso se chama injustiça. Essa nova forma de estabelecer a vida e as coisas se chama injustiça. Injustiça significa mudar, se opor à ordem natural da justiça. Nós nos tornamos usurpadores. O homem não fazia mais em Deus e nem para Deus, porque ele acredita que ele pode fazer pela sua própria capacidade, Isso se chama usurpação. Utilizar a terra como se a terra fosse sua, utilizar as relações humanas, se tornar uma pessoa utilitarista, usando pessoas como se tudo fosse seu e não dele. O ser humano se tornou assim. Deus é o eu sou, porque eu sou. Porque eu sou, porque eu sou sobre tudo que criou. Você já parou para pensar porque ele se declara eu sou? Porque ele é, mas é onde? Sobre o que e para quê? Deus é sobre tudo que criou. E o que não o representa mais é usurpação. Está usurpando um direito que não lhe pertence, de ser algo que não o representa mais. Uma consciência cristã é o que Paulo pregou em Filipenses 2:5. Ele disse: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e assumiu, tomou a forma de servo. Jesus tinha toda a autoridade e ele poderia ser, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Irmãos, a queda do homem desconectou ele do mandato original. Qual que é o mandato original? É uma autoridade de Deus que foi delegada por Deus para usar o poder. Quando Deus criou o homem, ele deu um mandato original. Ele deu ao homem autoridade sobre todas as coisas e poder para dominar todas as coisas. O homem foi desconectado desse mandato original. Ele não faz mais através de Deus, ele faz a partir de si mesmo. E existe uma diferença entre autoridade e poder, porque hoje o homem tem poder, mas ele não tem autoridade. Porque quando o homem se desliga da ordem original, ele passa a construir algo fora de Deus.
E através disso ele está usurpando o poder. Então ele tem poder, mas isso não quer dizer que ele tem autoridade. Porque só Deus pode dar autoridade. Mas o poder o homem consegue usurpar. Quer um exemplo? Saul estava no poder. Saul era rei. Mas quem é que tinha autoridade? Davi. O sacerdote Eli tinha a posição de sumo sacerdote. Mas quem é que estava com autoridade? O menino, o Samuel. O poder pode ser tomado, irmão, mas a autoridade não. Então o homem, desde a sua queda, ele usurpou o quê? O poder. O poder foi usurpado. Mateus 28:18, Jesus disse: me é dado toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade, irmãos. E com a autoridade ele se esvaziou e assumiu a forma de servo e triunfou. Os sacerdotes estavam no templo trazendo rituais de purificação, mas a autoridade estava com quem? Estava com João Batista no deserto, fazendo o mesmo ritual de purificação, só que ele tinha legalidade. Então não adianta ter poder se você não tem autoridade. O homem usurpou o poder, mas isso não significa que ele tem autoridade. E o que é autoridade, pastor? A autoridade é o direito legal de usar o poder. Jesus conserta a ordem de todas as coisas. E quando ele conserta, ele recebe autoridade. Sendo da forma de Deus, não teve por usurpação. Ele não usurpou. Quando ele não usurpou, ele torna a ordem original. Ele não se achou no direito de fazer uso do poder. Jesus faz o caminho contrário do Adão caído. O Adão caído, ele fez o caminho da usurpação. Mas o caminho de Cristo, o caminho da redenção, é negar a usurpação. Por isso ele não usurpou, ele não quis, ele se esvaziou, ele se entregou. Mesmo sendo, ele abre mão do ser para reposicionar o homem ao propósito original de pertencer, de estar com Deus, não o de ser igual a Deus. E através de Cristo o homem pode voltar ao seu lugar original. O problema é que tem muita gente que fala de reino, fala de salvação em Cristo, mas continua funcionando através da usurpação. Continua usurpando. Continua se apropriando de pessoas. Continua se apropriando de coisas, de bens, de títulos, como se fosse seu. Como se isso fosse seu. Isso não é consciência cristã. Consciência cristã é você entender que tudo que existe, tudo que somos, é dele. É dele. Tudo que fazemos, temos que ter uma consciência e um único sentimento. O mesmo que houve em Cristo, o mesmo que houve em Cristo, de não usurpar. Sobre tudo que fazemos, temos que pensar. Vai fazer alguma coisa? Pensa. Deus vai ser glorificado nisso? Sobre tudo que vamos fazer, temos que nos perguntar: é isso que Deus quer que eu faça? O que isso soma? Porque
Eu sou dele, eu pertenço a ele. Eu não estou falando de uma obra missionária, eu estou falando de como nós nos portamos no decorrer da vida, no fluir natural das coisas, voltando à ordem original, voltando ao mandato espiritual, porque o mandato espiritual, o homem tem que estar em Deus, ponto. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Foi criada onde? Ah, foi criado ali na terra ali. Não, foi criada nele. Você olha para a terra, você tem que olhar e rever Deus. Deus está presente ali. Por isso que Deus disse, não dá para construir uma casa para mim habitar. Deus não pode habitar em templos construídos por mãos de homens. Deus já tem uma casa. Ele está em todos os lugares onde há criação, algo que representa Ele, que manifesta Ele. E a pergunta é: eu estou dentro dessa ordem natural do que Deus fez? O que a minha vida glorifica a Deus? Porque o que está fora dele é a usurpação. Romanos 1,23. Mudaram a glória de Deus incorruptível. Quando que o homem se torna corruptível? Quando ele se desconecta de Deus. Efésios 1,4. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível diante dele em amor. Ele me elegeu aonde? Fabiano, você foi eleito por Deus lá na terra, em São Bernardo do Campo, Diadema, em São Paulo, no Brasil. Não! Você foi eleito nele. É nele. Antes da fundação do mundo ainda. Irmão, essa desconexão afetou o mandato espiritual do homem. Gerou injustiça. O homem não vive mais em função do seu Criador. Agora o homem está vivendo em função das coisas criadas. O homem vive em função das coisas criadas. Quer ver como é uma verdade? Amanhã, bem cedo, você vai correr atrás das coisas que você precisa. As coisas criadas. Ou você vai viver em função do Criador? Você vai lá trabalhar porque você tem que ganhar? Ou você vai lá porque você é um representante de Deus? Você vai viver em função das coisas criadas? Ou você vai viver em função do Criador? Nós ainda somos assim, irmãos. Nos deparamos com a mesma tentação da serpente, que continua dizendo: você tem uma necessidade. Você precisa adquirir isso. Você precisa comprar isso. Você precisa chegar nesse lugar. Você tem uma necessidade. Essa é a estratégia da serpente. O homem não precisava de nada. O homem tinha tudo. Quando estava em Deus, o homem tinha tudo. Havia justiça. Havia um funcionamento perfeito de uma ordem original. De repente uma voz dizendo: tem algo que você precisa. Aí você tem que trabalhar muito, porque tem algo que você precisa. Eu estava conversando ontem com o Léo e com a Verusca, e nós falávamos sobre isso. Irmãos, tem gente que trabalha, o pai, a mãe, põe o filho para babar, cuidar, e a criança se torna carente, tem de tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo. Se torna uma criança órfã de pai presente. Por quê? Porque você tem que sair para trabalhar, para ganhar a vida, para viver a sua vida, e não transfere sentimento e coração.
não representa Deus em tudo que é e que faz. Por quê? Porque você está usurpando a vida. Você não representa mais Deus, você representa a si mesmo. A necessidade é um engano. Ah, eu tenho uma necessidade. Mentira! Não, que para mim casar eu preciso ter dinheiro. Mentira. Não, que para mim fazer eu preciso ter dinheiro. Mentira, quem falou para você, cara? As pessoas mais felizes são aquelas que têm unidade, que consegue transferir, convergir sentimento e coração, propósito, não coisas. Não são as coisas. Quem é que disse para o homem que ele tinha uma necessidade? Quem? O diabo. Quem foi que disse para Jesus: ei, você tem fome, transforma então a pedra em pão. Você tem uma necessidade, você tem fome, transforma a pedra em pão. Jesus ouviu a voz do enganador? Ouviu ou não ouviu? Não. Ele ouviu a voz de quem? Ele ouviu a voz do Pai, que disse: tu és o meu filho amado. Jesus não correspondeu com a voz usurpadora. Pelo contrário, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Em outras palavras, a resposta dele é: eu não tenho uma necessidade. Porque quem se preocupa com o que comer, com o que beber, com o que vestir, não conhece o Pai. Não está no reino, não está vivendo a justiça de uma ordem original. Porque quem está vivendo o reino e a justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, a resposta de Jesus para o diabo foi: eu não tenho necessidade, porque o Pai está comigo, e porque o Pai está comigo, eu não tenho uma necessidade. E o que aconteceu? Satanás foi embora. Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e fizeram o quê? O serviram. Sabe qual que é a proposta do diabo para você? Ei, cara, faz alguma coisa aí, prova que você é o cara. Te joga daí de cima se tu é mesmo cara, se tu é mesmo filho de Deus. O diabo sempre vai dizer para você: você tem que provar que é macho, você tem que provar que é o homem da casa, você tem que provar que é o cara lá não sei aonde, você tem que fazer alguma coisa para provar que é alguma coisa. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu não preciso. Não, mas eu te darei os reinos desse mundo, eu te darei fama, eu te darei dinheiro, prosperidade. Eu não preciso. Mata a sua fome, transforma a pedra em pão. Eu não preciso. Você vai ouvir quem, irmão? Você vai ouvir Deus te dizendo: você tem tudo? Ou você vai ouvir a serpente dizendo: faça algo, você tem uma necessidade? Quem que você vai ouvir? Deus deu tudo para o homem, cara. Está lá em Gênesis 1:28. Deus abençoou, disse: multiplicai, sujeitai a terra, dominai os peixes, as aves, os animais. Eu te dou semente, toda a erva, todo o fruto. Deus deu tudo para o homem. Mas a necessidade emburrece o homem. Porque a necessidade não te permite pensar. Eu fico doido com pessoas que fazem dívidas que não pode pagar. Não é? E pior de tudo, depois vem procurar a gente.
para resolver o seu problema de um emburrecimento. Porque a mentalidade é: eu preciso, eu tenho que ter, mas ela não faz as contas que ela não tem condições de pagar o que está tentando ter. Porque a necessidade emburrece. Você não pensa. A necessidade oprime. Ela diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você começa a fazer coisas como um grande usurpador, porque Deus não te deu essa ordem. Nós ouvimos mais a mídia dizendo sobre as coisas que nós temos que ter do que Deus. Do que manifestar Deus sobre tudo que somos e sobre tudo que temos. Sabe o que é idolatria? Idolatria é você viver em função das coisas, do que ao invés de viver em função do Criador. Isso é idolatria, é viver em função das coisas. Por isso que dentro desse entendimento, a igreja evangélica no Brasil hoje é uma das entidades mais idólatras que existe. Porque os nossos cultos e as nossas campanhas são em funções de coisas. Culto da vitória, culto da porta aberta, culto do milagre, culto do emprego novo, culto para receber isso. As mensagens são: receba, Deus está te dando coisas e coisas e coisas e mais coisas. A igreja evangélica no Brasil é a geração mais idólatra que existe nos nossos dias. Porque vive em função das coisas. Mas se vivemos em função do Criador, todas as coisas criadas são acrescentadas. Entende? Jesus não comeu o pão do diabo, comeu? Mas o que aconteceu depois que o diabo foi embora? Os anjos o serviram. Por quê, irmãos? Quando nós não vivemos em função da necessidade, Deus supre todas as coisas, porque eu não estou vivendo por elas. Aleluia. Quando o homem abandonou o Criador, todas as coisas passou a dominá-lo. Ele é dominado pelas coisas. Ele é regido pelas coisas. O homem é dominado por aquilo que ele mesmo criou. Por isso que o dinheiro na Bíblia é chamado de Senhor. Por que Senhor? Porque um Senhor governa, um Senhor domina. Então o homem passa a ser dominado por aquilo que ele criou. Porque é um homem desconectado do Deus Criador. E isso faz dele fraco, dominado por aquilo que ele mesmo criou. Sabe o que é ser forte? Atribulado por fora, renovado por dentro. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova. Sabe o que é ser resolvido de verdade? É ter a essência de Deus em você. Se tornar um representante autêntico de Cristo na sua vida. Tire da sua mentalidade esse desejo absurdo que você tem de ter isso, ter aquilo, conquistar, alcançar, chegar. Eu vou dar um testemunho que Deus me deu. Glória a Deus. Dê glória a Deus mesmo sobre todas as coisas que você tem, mas não faça delas o seu objetivo, o seu alvo. Simplesmente flua de maneira natural, com uma consciência cristã. Acorde amanhã cedo e dê um culto a Deus o dia todo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Se você vai no supermercado, encontra alguém na rua, faz o sopão nesse momento. Vai comprar, vai fazer, seja honesto, seja íntegro. Tenha sempre uma palavra de amor em qualquer momento, em qualquer hora. Se preocupe em quem você está sendo
24 horas, em qualquer momento. Não naquela hora em que você se veste de obreiro, de servo, de alguém que vai fazer algo para Deus. Não, cara. Se torne a própria missão. Não procure uma missão. Se torne a própria missão do reino de Deus. Fica de pé comigo nessa noite. Oriandarabashuriandaraias. Lemandaragasúria. Deus é bom. Dê uma resposta para essa palavra. Se você reconhece que você não tem sido um representante de Cristo, se arrependa. A Bíblia diz que se nos humilharmos e orarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados. Se houver arrependimento, Deus pode te estabelecer e te colocar na ordem natural novamente. Irmãos, eu clamo com uma igreja transformada. Às vezes nós conversamos com alguns irmãos, alguns pastores. Nós nos deparamos com tanta gente problemática, cara. Eu sei que a igreja é lugar de gente problemática mesmo, porque as pessoas vêm para ser transformada, para ser curada, para receber uma palavra como essa e sair daqui dizendo: eu preciso fazer alguma coisa, eu estou errado. Mas sabe o que me deixa às vezes angustiado? É ver que algumas pessoas que já estão há 10 anos aí, cara, correndo há tanto tempo e não muda. E a gente diz: cara, não é possível. A pessoa ouve a mensagem todo domingo. A gente prega, ensina, senta, aconselha, conversa, corrige, fala, mostra, mas por que não existe um posicionar? Por que não existe uma mudança? Até quando, cara, vai ficar desse jeito? Não depende só de Deus, depende de você também. A proposta de Cristo é te trazer de volta, mas voltar, você decide voltar. Volte a ser o que Deus te criou para ser. Por isso, quando a Bíblia diz: voltemos ao Senhor, mesmo para quem não conhece a Deus, mas voltar para onde? Voltar para a origem, para aquilo que você nasceu, para o propósito original do pertencimento a Ele. O meu clamor é que nos tornemos representantes de Cristo através de uma consciência cristã. Feche os teus olhos, dê uma resposta para o Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, pertinho do altar, fique à vontade, os pastores vão orar por você. Te adoramos, Jesus. Tu és bom, Abba. Oh, Yamamama Shere Mamai. Andorogia Estás aqui neste lugar. Teu perfume eu posso sentir. Eu sinto a sua presença. Ele está aqui.